voltando aqui a falar da questão dos brushes, pra vocês entenderem um pouquinho da barra de propriedades dele, tá? Nós vamos usar muito isso aqui, opacidade, essa ferramenta ativada ou desativada. Essa ferramenta tem um nome, se você passar o mouse em cima, ela deveria aparecer. Deixa eu ver aqui com o mouse. Eu nunca lembro o nome dessas carinhas. A pressão, né? O fluxo, aí tem também a ferramenta de ativar, no caso, efeito de aerógrafo, né? Temos a suavização, que no caso só quando é a versão atual, e essa outra ferramenta aqui que é de pressão também, né? O tamanho da pressão, né? Tá certo? Porém, o meu brush, qual que é o formato do meu brush? O meu brush ele tem esse formato aqui, ele é duro, ele é uniforme, ele não tem muitas características. Se eu faço um traço, ele vai gerar um traço uniforme. Existem outras variações, por exemplo, eu poderia... Ó, ele tem um acabamento mais pontiagudo, ó. Tá vendo? Ele tem um acabamento diferente. Ele é fininho e engrossa, né? Tem esse acabamento diferente desse acabamento aqui. Tá certo? Porém, pessoal, você consegue editar isso também. É uma coisa bem legal, porque o grande lance do brush, na hora que você entende esses pincéis, acho que uma das primeiras coisas que você tem que passar a entender é que você tem aqui no cantinho, ó, essa pastinha aqui, tá vendo? É a configuração dos pincéis, tá? Bom, nosso pincel que nós temos aqui, ele é um pincel duro, tá vendo? Ele não tem muitas características. Porém, você pode, por exemplo, mexer com a estrutura dele de várias maneiras, ó. Pode deixar ele totalmente no diâmetro dele, totalmente duro, né? No caso, ó, que nem era o primeiro. Ou pontiagudo. Deixa eu pegar aquele que eu tava usando. Pegou esse aqui, ó. Esse cara aqui, ele também tem suas configurações de pincel. E não sei porque não estão... Deixa eu ver se eu abro ela por aqui, ela vai ativar lá. Ela aparece igual aqui, interessante. Mas, na minha opinião, ela deveria aparecer dessa forma, não tá. Mas você pode mexer várias questões, como o ângulo, como a questão da tremulação, né? Você pode, por exemplo, mexer na dispersão, no caso. Existem várias configurações, tipo, deixar ele mais separado, sabe? Também pode. Isso aqui é muito pouco usado. Você pode aplicar uma textura. Inclusive, você pode escolher essa textura aqui. Tem N configurações, pessoal, que vocês podem mexer aqui. Geralmente, por exemplo, você pega aqui um pincel que nem esses que eu tenho aqui da nuvem, por exemplo. Esse da nuvem, cadê a configuração aqui? Ó, tá vendo? Ele tem uma série de aplicações realizadas, tipo de suavidade, ó. No caso, se ele vai ser suave ou não, ele só ativa ou desativa. Mas ó, aqui você consegue mexer algumas coisas nele, ó. Por exemplo, essa questão da pressão de caneta. Tá vendo o acabamento na pontinha? Vou deixar ele mais intenso ou menos intenso, né? Você pode, por exemplo, mexer também na questão da tremulação do fluxo aqui. Nós estamos falando de transferências, né? Então não tem muita coisa para editar. Mas é bacana vocês pegarem esses pincéis. É até interessante que esse pincel ele trabalha em duplicidade com outro. Nesse caso aqui, né, que ele foi criado. Tá ativo aqui essa opção, né? Então, não mostra qual deles. Aqui, ó, tá com essa opção 246 aqui. E você consegue, por exemplo, interagir os pincéis. Olha só que interessante. Consegue editar ele aqui de alguma maneira também, tá? E ele tem uma textura, tá vendo a configuração da textura, ó? Aqui você tem a escala da textura, entendeu? Você pode, por exemplo, deixar totalmente sem, pode colocar bastante, entendeu? Bastante influência da textura no pincel. Ou você pode, por exemplo, aqui no caso o contraste tem pouca coisa, né? Deixa eu voltar aqui o que estava antes. Mas são opções, ó, que daí você consegue, por exemplo, criar essa textura. E é interessante que, ó, mesmo eu pintando aqui várias vezes, por ele ter essa textura, essa bolinha aqui é a textura dele. Então ela vai estar sempre nesse mesmo lugar. Ela não vai... Ó, ela aparece em alguns outros pontos também, que é onde a textura se replica, né? Mas ela não vai, vamos dizer assim, ser preenchida, tá? Teria que vir aqui e apagar totalmente esse efeito de textura aqui, ó. Para daí eu conseguir pintar isso aqui, tá? Para vocês ficarem sabendo aí, tá certo? Mas quanto mais a textura ela é intensificada, mais ela fica granulada, que é a textura que faz esse efeito, tá? E a questão da forma do pincel dinâmica aqui, vocês têm pouca configuração, é
né? Não dá muita diferença, no caso, nessa configuração. Só que é legal vocês explorarem, tá? Eu acho que o mais bacana é quando vocês pegam um pincel é vocês entenderem qual que é o formato dele, ó. Esse aqui, por exemplo, ele era um quadradinho. O brush foi criado nesse formato quadrado, ó. Você clica aqui nele, você tem conhecimento do formato dele. Ao contrário desse que era redondo, esse é quadrado, tá? E nós vamos depois aprender como predefinir alguns pincéis, criar pincéis novos, né? Mas para vocês entenderem essas configurações, seria basicamente com isso que vocês vão estar regulando. Então, a configuração do pincel, vocês podem, primeiro passo, tentar conhecer eles, tá? Explora os que vocês já têm, para depois vocês começarem a querer brincar com isso, de criar.